Peguei Covid, e agora? Será que essa febre que eu tenho é Covid? Fico em casa, vou ao hospital? O que eu devo tomar afinal? Será que eu corro algum risco? Bom, acho que essas são as perguntas do ano. E de tanto responder a essa e outras perguntas, aos pacientes, amigos, parentes dos pacientes, parentes dos amigos, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para falar o que vocês deveriam saber e provavelmente ainda não sabem. Em primeiro lugar, diagnóstico diferencial. Eu estou com uma gripe ou uma síndrome febril. Qual a chance disso ser Covid? Isso vai depender de algumas coisas e principalmente da prevalência de Covid na sua região. Tá? Se no surto de dengue, na epidemia de dengue, você tinha uma síndrome febril, provavelmente aquilo ali era dengue, porque a quantidade de casos era muito grande na sua região naquela época. Do mesmo jeito, se você está numa região com alto índice de contaminação por Covid, com um alto número de casos, e está com uma síndrome febril, provavelmente aquilo é um Covid. Outra dica também, dificilmente os pacientes pegam Covid sem ninguém em volta também pegar. Geralmente evoluem em surtos, tá? A maioria dos pacientes sabem de quem pegou, tem um parente em casa também com uma síndrome febril. Então, além da região estar com um número alto, geralmente quando a pessoa desenvolve, alguém do convívio também está com sintomas. Tá? Além disso, importantíssimo, fases da doença. Tá? De maneira simplificada, a doença evolui em 3 fases. Uma fase viral inicial, nos primeiros dias, depois uma fase pneumônica e depois uma fase de múltiplos sistemas. Tá? E como é que eu identifico essas fases? Bom, a principal ferramenta é o tempo, a contagem de dias de sintomas. Tá? Nos primeiros dias, geralmente, é a fase viral, que é uma síndrome febril, gripal comum. Na segunda semana, a partir do 6º dia mais ou menos, é a fase pneumônica. Essa é a fase principal que a gente tem que se atentar, porque a maioria dos pacientes interna nessa fase, e aí os pacientes já não têm mais febre e evoluem para uma fase pneumônica, e a contagem de dias geralmente é essa, a partir do 5º, 6º, 7º dia. Tá? E a terceira fase acontece geralmente quando um paciente de segunda fase, um paciente com pneumonia, vai piorando, ele começa a ter acometimento de outros sistemas. Então, geralmente é no final dessa segunda semana. Tá? Então vamos lá. Como eu sei se eu estou na fase 1? Se você está com uma síndrome febril, uma gripe, na época do Covid, fez teste positivo ou não, e você está no 2º, 3º dia de sintomas, você muito provavelmente está na fase 1. Tá? E é esse número de dias de sintomas que você vai usar como principal ferramenta para saber em que fase está. E isso é muito importante, porque o que a gente vai ter que fazer depende principalmente dessa contagem de sintomas, não só do que você está sentindo. Do mesmo jeito, se você passou para o 7º, 8º dia de sintomas, provavelmente você já está na fase 2. Tá? Então vamos lá. O que fazer na fase 1? Bom, em primeiro lugar, essa é uma fase de baixo risco de complicações. Então não precisa haver uma preocupação muito grande. A principal preocupação é não transmitir. Essa é a fase de maior transmissão, então é a fase que a gente tem que tomar mais cuidado com medidas de isolamento. Tá? Mas e aí, em relação a tratamentos? Né? O que eu faço na fase 1? Hoje em dia, na verdade, desde o começo da pandemia, a maioria dos pacientes recebe simplesmente azitromicina. Tá? Azitromicina com ou sem Tamiflu, que é o oseltamivir, e sinceramente eu acho isso triste. Porque vocês sabiam que quase todos os pacientes que morreram tomaram azitromicina e Tamiflu. Sim. No início da pandemia, quando a gente ainda não tinha certeza com o que estava lidando, a quantidade de doentes não era tão grande, a gente fazia antibióticos, fazia Tamiflu, sim, porque isso serve para outras doenças e a gente ainda não sabia o que era aquilo. Agora que a gente tem tantos e tantos casos, a gente tem milhões de casos, e a gente sabe bem com o que a gente está lidando, eu acho inadequado ficar dando antibiótico para todos os pacientes, sendo que a gente sabe que tem uma doença viral em evolução. E, sabendo que quase todos que morreram tomaram azitromicina, Tamiflu e outros antibióticos, já deu para ver que quando eu sei que é Covid, não adianta ficar dando isso para todo mundo. Ah, mas não é a azitromicina que se dá com cloroquina? Sim, esse é o kit Covid.
Essa polêmica acabou? Não. Até hoje ainda existe uma luta sobre a eficácia da hidroxicloroquina. Estudos mostram que ela não funciona. Nos internados, na segunda semana, na fase 2, eu mesmo usava nos internados e não vi grandes diferenças. Tá? Mas a ideia nunca foi utilizá-la nos pacientes graves, como a gente fez, nunca foi utilizá-la na UTI, nos pacientes internados. A ideia sempre foi utilizá-la nos primeiros dias de sintomas. Independente do que a gente ouve falar de estudos, na vida real, nas cidades onde esse kit Covid é muito utilizado, os números são realmente bons, os números são baixos de óbitos e tudo. Resta a gente estudar essas cidades, esses exemplos mais a fundo, para a gente saber o que aconteceu naqueles lugares. Tá? Uma coisa que a gente já sabe é que o tratamento é seguro para pacientes que ainda estão em bom estado, que ainda não internaram. Tá? Esses pacientes não tiveram muitos colaterais, não houve eventos adversos muito importantes. Então, no mínimo isso a gente já sabe. E agora a gente tem que investigar essas cidades para saber o que aconteceu por lá. Afinal, os números são muito bons nos lugares onde isso foi usado. Tá? E outra coisa, será que não é muito estranho esse tratamento só servir para os primeiros dias? Não. Se a gente for lembrar, o tratamento de infarto e AVC só funciona se for usado nas primeiras horas de sintomas. Ou seja, a gente já passou por uma ideia parecida na medicina e muita coisa foi tentada até a gente saber como realmente tratar o infarto e AVC. A única certeza que eu tenho em relação a isso é que se ao invés de a gente ficar brigando, tivéssemos feito testes de uso precoce, já teríamos resolvido essa bobeira sem fim, e aí muito mais gente poderia ser salva, ou no mínimo já teríamos virado essa página desagradável da nossa história. Muito bem, e como identificar a fase 2? Como eu falei, tempo, a partir ali do 6º dia de sintomas, e é uma fase pneumônica, tá? Geralmente a febre passa e sobram sintomas de pneumonia, como tosse, cansaço e falta de ar. Então, se você mantém sintomas além do 6º, 7º dia, provavelmente você tem uma pneumonia e sim, você deve procurar atendimento. E esse atendimento eu procuro quando eu tiver falta de ar? Não. Isso é uma tremenda roubada, tá? No Covid a pneumonia pode ser silenciosa. E você tá vendo essa tomografia normal aqui, com os pulmões pretinhos? Pois é, pode acontecer de quando você sentir falta de ar, ela já está assim. Exatamente. É por isso que a gente tem que agir antes dessa falta de ar, tá? E uma ferramenta muito importante que a gente tem é o oxímetro, tá? Ela é a principal ferramenta para identificar a perda de oxigenação no sangue. E geralmente a saturação, que na maioria das pessoas é acima de 97, cai no Covid antes da gente sentir a falta de ar. E hoje, independente das polêmicas, a gente tem tratamento sim que comprovadamente funciona se usado nessa hora. E esse tratamento é corticoide, tá? O principal estudo de corticoides usou doses baixas de dexametasona por 10 dias, mas a gente já vinha utilizando outros corticoides, principalmente metilprednisolona. E apesar da gente não ter publicações extensas, a gente sabe sim que eles também funcionam. Até porque a gente viu uma diferença clara na evolução dos doentes quando começamos a usar essas medicações. E digo mais, eu utilizo doses mais altas por curto prazo e eu venho tendo resultados aparentemente muito bons. Tá? Bons a ponto de eu ficar dias e dias sem nenhuma intubação no meu serviço, enquanto hospitais de mesmo tamanho tinham óbitos e intubações todos os dias. Eu ainda ressalto que eu fiquei 2 meses, sem nenhum óbito em jovens, coisa que não acontece por aí, tá? Covid tem sim matado muitos jovens no Brasil, principalmente jovens obesos, isso sim é muito triste. Eu fiz um vídeo sobre os corticoides e vou fazer um outro de atualização. Ok, mas se eu não tenho um oxímetro em casa, o que eu faço? Olha, celulares Galaxy têm um aplicativo Saúde e eles funcionam com oxímetro com uma luz vermelha e eu testei. Realmente parecia ter uma correlação com oximetria original. Mas e aí, eu não tenho um celular desse, eu não tenho oxímetro em casa, será que a gente não pode fazer nada em termos de saúde pública? A gente vai ter que ficar se virando sozinho? A gente poderia fazer sim. Na minha opinião, é o cartão Covid, tá? Assim como na dengue, os pacientes seriam
orientados e conduzidos conforme o dia de sintomas. E ao invés de procurar o serviço quando estiverem graves, um auxiliar de enfermagem, um profissional qualquer, poderia medir a saturação diariamente, ali na segunda semana, sabendo que essa saturação cai de maneira gradual. Então, a gente ia identificar esse paciente na hora ideal de iniciar tratamento, antes dele ficar grave. Eu tenho certeza que isso sim salvaria muita gente. Enfim, essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês. Na verdade, o recado principal é: Covid tem tratamento sim. E mesmo sem a minha ideia de cartão Covid, vocês pacientes e os colegas médicos que estiverem informados e bem intencionados, podem fazer um trabalho muito bonito, muito bom, tá? Se a gente começar a tratar os pacientes na hora certa, eu tenho certeza que a gente pode sim salvar muitas vidas, tá? Muito obrigado.